A paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre os 3 tipos de batismo que existem na Bíblia. Nós vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Mateus 3, no capítulo... Mateus 3, no versículo 11, que diz: Eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com o Espírito Santo e fogo. Aleluia! Gente, eu vou contar para vocês a minha trajetória nessa caminhada em crescimento espiritual, em conhecer a Deus. Eu cresci numa igreja tradicional, uma igreja presbiteriana fundamentalista, né? Nessa igreja nem palmas a gente batia. E eu, desde pequena, né? Desde que cresci, desde que nasci, já fui logo para a igreja com os meus pais e continuei nessa igreja até casar. Depois que eu casei, eu fui para a igreja do meu marido, que era uma igreja batista, já mais renovada. E chegando lá, quando eu fui no primeiro culto, gente, eu lembro que eu olhando todo mundo ali, glória a Deus, aleluia, batendo palma, eu fiquei assim, perdida. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Porque isso não era um costume meu, né? Eu não estava habituada a isso. Mas aí o pastor da igreja foi muito sábio, foi me conduzindo, me mostrando na palavra, né, que eu não acreditava que os dons do Espírito ainda se manifestavam hoje, né? Então, assim, para mim, todo esse contexto da igreja pentecostal era assim, nada a ver, sabe? Mas aí o pastor foi me mostrando na palavra, me mostrando, e eu fui abrindo o meu coração. E lá na igreja tinha toda quinta-feira o culto de cura e libertação. E num desses cultos, né, que Deus usava muito o pastor para falar com as pessoas, eu falei para o Senhor, disse: Senhor, se o Senhor realmente fala assim com as pessoas mesmo, fala comigo. Só que aí eu fiquei com tanto medo, eu pensei: meu Deus, se Deus for falar comigo aqui, Deus vai dizer que eu sou uma incrédula, porque esse tempo todo eu nunca acreditei em nada disso. Deus vai me dar uns esculachos. Eu pensava, né? E aí o pastor começou a convidar as pessoas que sentiam o desejo no coração de servir ao Senhor, onde quer que Deus os enviasse, que tinha esse chamado no coração de servir a Deus. E isso sempre queimou muito no meu coração e eu fui lá na frente. Quando eu cheguei lá na frente, gente, Deus usou o pastor para falar, assim, para mim, meu Deus, eu só batia a cabeça, eu chorava, eu sabia que era Deus falando comigo, sabe? Meu marido, ele é português, então eu tava em outra nação. E Deus começou a falar coisas, liberar uma palavra profética para minha vida, que eu ainda não vivi, que ainda viverei ali naquele dia. Foi a única vez que Deus usou um profeta para falar comigo. Foi nesse dia. E a partir daí, né, eu me batizei nas águas, porque eu não era batizada nas águas. Eu só me batizei quando era criança, né? Aquele batismo por aspersão. E fui então me batizar por imersão, me batizei nas águas. Foi um momento maravilhoso na minha vida, inesquecível. Depois disso, nós tivemos uma vigília na igreja, né? E eu fui. E nessa vigília, Deus estava falando para o pastor que ele iria me batizar com o Espírito Santo e com fogo, que eu iria receber o dom de línguas. E o pastor começou a orar por mim, mandar falar glória, 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 gente. Eu falava glória, glória, glória e nada, porque eu tava com meu coração muito receoso, sabe? Muito temeroso. Meu Deus, se eu não tô pronta, Espírito Santo, eu não tô pronta pra falar em línguas ainda. Isso era muito novo pra mim, gente. Eu tinha medo dessas experiências, sabe? E eu fiquei, Senhor, eu não quero falar em línguas agora. Eu não quero. Então, eu acredito que naquele dia, como eu pedi o Espírito Santo pra não falar, eu não falei. Mas o pastor se jogava no chão, gente. Se deitou no chão, porque Deus estava falando com ele que eu ia falar em línguas, mas eu não estava falando. E ele estava sem entender nada. Mas o louvor continuou e eu comecei a adorar a Deus. E de repente, gente, algo sobrenatural aconteceu, né? Que foi o batismo com fogo. Deixa eu explicar para vocês agora esses 3 tipos de batismo, né? Ah, e eu esqueci de mencionar para vocês. Vamos lá, vou falar de novo aqui, que eu me atrapalhei e esqueci de contar. Quando eu me batizei lá nas águas, né? Que foi esse batismo que a Bíblia fala aqui, né? João Batista disse: eu batizo com água. Né? Existe esse batismo nas águas, que é para arrependimento. Quando a gente reconhece o nosso pecado, a gente morre para nós mesmos e nasce para Deus, né? Uma nova criatura. Esse é o batismo nas águas. Mas quando eu tinha só uns 9 para 10 anos, eu
na igreja a gente cantava, né, no coral da igreja, as crianças, e a gente cantava todo domingo a mesma música. A gente cantou, gente, 1 milhão de vezes, todo domingo a mesma música e nada aconteceu. Mas teve um dia que aquela música gerou algo profundo em meu coração. Eu tive ali a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Foi ali que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E eu começava a chorar, comecei a chorar, eu só chorava, eu só chorava, eu só chorava. Eu não entendi o que estava acontecendo, eu era só uma criança naquela igreja tradicional, presbiteriana, fundamentalista, né? E eu não sabia o que estava acontecendo ali. Eu lembro que aquela canção, ela dizia: Filho de Deus, santo e verdadeiro, Filho de Deus que amou o mundo inteiro, a verdade para sempre será, a justiça para quem confiar. Filho de Deus, a ti darei louvor e honra, o meu amado Cristo, para sempre em minha vida cantarei. Gente, essa música, cantada todos os domingos, só me emocionava às vezes, mas naquele dia, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, algo aconteceu dentro de mim, sabe? Eu era só uma criança e eu comecei a chorar, chorar, chorar. E eu fui me sentar junto com os meus pais, não sabia o que estava acontecendo, nem eles, nem ninguém ali na igreja. Mas depois de anos, né, de adulta, eu soube, teve um irmão lá da igreja, inclusive, que falou que nunca tinha visto a manifestação do Espírito Santo tão verdadeira, tão genuína, né? Porque eu era só uma criança e aquilo ali realmente tocou a igreja, sabe? Mas como a igreja não era ativa nisso, né? Ficou ali só naquilo mesmo e ninguém nunca me deu uma instrução, me falou nada, né? Hoje eu sei que ali eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Então, depois que eu fui para Portugal, né, para a igreja do meu marido, me batizei nas águas, recebi o batismo de arrependimento e depois, nessa vigília, eu recebi o batismo com fogo, que foi quando eu vivi uma experiência sobrenatural com Deus. Gente, eu estava lá adorando ao Senhor e foi como se o meu espírito saísse de mim e eu fosse levada para as regiões celestiais. Eu sentia que eu estava numa outra dimensão, sabe? E o louvor da igreja parecia tão baixinho, mas tão baixinho, era como se eu entendesse que Deus não estava ouvindo os louvores, porque estava muito baixinho. Isso não queria dizer que as pessoas estavam cantando em voz baixa, mas que a adoração não estava sendo fervorosa, sabe? Não estava sendo de todo o coração. E eu senti naquela hora uma necessidade tão grande que as pessoas adorassem a Deus com todo o coração, sabe? E eu queria gritar e dizer: adorem a Deus, adorem a Deus. Só que eu não gritava isso. Quando eu gritava, Ele tá vivo! Ele é verdadeiro! Ele tá vivo! Eu nunca me esqueço que isso não saia dos meus lábios. Ele está vivo, porque eu nunca tinha tido esse encontro com Deus, eu nunca tinha conhecido esse Deus vivo, real, que se manifesta, e eu gritava: Ele tá vivo, Ele tá vivo, e a glória de Deus veio ali na igreja, gente, foi assim algo sobrenatural, uma glória, uma experiência assim, que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu recebi o batismo de fogo naquele dia. Naquele tempo também, eu lembro que o Senhor me deu o dom de interpretação de línguas. Eu estava indo com o meu pastor para uma igreja, uma congregação nossa em outra cidade. E a gente estava indo no carro e ele gosta muito de ficar cantando, né? E inventando canções, né? E ele começou a cantar e disse para eu cantar também e inventar. Eu comecei a inventar junto com ele, a gente começou a cantar. E de repente, ele parou de cantar, né, em português e começou a cantar em línguas. E começou a cantar em línguas e eu parei, né? Porque tava cantando em línguas. E aí eu comecei a ouvir. Eu tava ouvindo a voz dele cantando em línguas e eu ouvi do outro lado a interpretação do que ele tava cantando. Eu ouvia uma voz falando: continue cantando, continue cantando. Quando ele falava, eu ouvia: continue cantando, continue cantando. Era como se eu ouvisse duas vozes. Ele falando em línguas e eu ouvisse
o que significava aquilo que ele estava falando, sabe? Uma voz falando o que ele estava cantando. Foi assim, extraordinário. E aí eu continuei cantando. E foi assim, uma experiência que eu também nunca me esqueço. Então, antes mesmo de falar em línguas, eu já tinha o dom de interpretação de línguas. Agora, eu não sei como é que eu vou usar esse dom, não sei como é que acontece. Eu creio que o Espírito Santo, ele concede a gente um entendimento em alguns momentos, mas depois disso eu nunca mais, quando eu ouvi alguém falar em línguas, eu entendi o que a pessoa falava. Nunca mais aconteceu. Mas eu sei que esse dom também já foi ativado. Então, essa é a minha experiência, né, com a interpretação das línguas. Então, esses são os 3 tipos de batismo. E depois disso, eu continuei a minha vida cristã sem buscar a Deus, né? Como eu busquei a partir de alguns anos atrás, né? Fazem só 5 anos que eu vim para essa busca verdadeira de conhecer ao Senhor, como eu já compartilhei aqui com vocês. E quando eu entrei nesse lugar, eu já tinha recebido o batismo com fogo. Então, eu comecei a jejuar, a ler a palavra, a buscar a Deus, como eu já disse para vocês, né? Eu ficava o dia inteiro adorando ao Senhor, buscando ao Senhor. E eu recebi nesse tempo outros dons, né? O dom de visão, o dom de profecia, de revelação, de discernimento. Eu comecei a receber a ativação dos dons, porque eu creio que quando você recebe o batismo com fogo, você tem acesso aos dons do Espírito Santo. Só que você só ativa esses dons quando você começa a buscar do Senhor, sabe? E o dom de línguas ficou lá estacionado. E eu comecei a desejar o dom de línguas, comecei a desejar porque eu sabia que aquilo ali ia me ajudar a edificar. Mas eu nunca tinha conseguido acessar o dom de línguas porque, embora viessem palavras na minha mente e eu sentisse vontade de falar, eu cheguei até a falar algumas vezes, mas depois eu dizia, meu Deus, eu tô inventando isso, eu vou parar com isso. Porque eu achava que quando eu recebesse o dom de línguas seria uma coisa assim, ó, sabe? Eu achei que seria assim. E, na verdade, nem sempre é assim, né? Muitas vezes acontece isso, mas nem sempre é assim. E como eu contei pra vocês no vídeo anterior, eu estava simplesmente falando, né, as palavras que vinham na minha mente. E comecei a continuar falando. E depois, num outro momento, quando eu vim buscar somente isso no Senhor, esse dom saiu, fluiu com mais naturalidade e com mais intensidade, sabe? Porque no início foram só 2 palavrinhas, mas depois fluíram novas palavras, novas palavras, novas palavras. Então, essa é a minha experiência. Quero dizer para você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, que você ore pedindo ao Senhor esse batismo. Assista os vídeos do Danilo Campos, que vão direcionar você para esse lugar. Eu tenho certeza que Deus liberou uma porção sobre ele para nos ajudar a chegar nesse lugar assim como eu cheguei. E agora, para a glória de Deus, eu falo em línguas. E agora eu vou me edificar muito mais para poder me encher e transbordar aqui para vocês. E eu desejo de todo o meu coração e declaro essa palavra sobre a sua vida, que você será cheia, 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 que o Espírito Santo vai vir sobre você. Ele te batizará com fogo e você vai contar experiências aqui para edificação da gente nos comentários e a gente vai se edificar uns aos outros. Em nome de Jesus. Receba essa palavra, tá bom? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.